Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, às vezes nem só na sua casa, né? Hoje com a tecnologia, através do nosso canal do YouTube, você pode nos assistir no trabalho, indo ou voltando dele, no transporte público, são várias as opções no seu momento de lazer, de descanso, e eu fico muito feliz com todo o carinho que nós recebemos dos telespectadores do Vejam Só, em todas as plataformas. Muito obrigado pela audiência e pelo retorno que vocês nos dão, e é hoje com muita alegria que nós vamos abordar um tema muito interessante, que passa desapercebido da maioria dos leitores, e daqui a pouquinho você já vai saber qual é o tema do nosso bate-papo. Mas antes, eu quero apresentar o nosso convidado. O Vejam Só tem o prazer de receber aqui no estúdio o pastor Marcelo Oliveira. Ele que é um amigo do programa, sempre nos atende, teólogo, hebraísta, membro da Academia Evangélica de Letras também. Pastor Marcelo, obrigado, viu, pelo carinho. É sempre uma alegria receber o irmão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Zeca. Deus abençoe. É maravilhoso sempre estar aqui. Agradecer ao Ronaldo, toda a produção, e vamos discutir esse tema palpitante, relevante, e eu penso que será um tempo de muito aprofundamento na palavra de Deus. Com certeza, um aprofundamento com um profundo conhecedor da palavra de Deus, o que é fundamental, não é verdade? Marcelo, antes da gente, inclusive, mostrar um pouquinho do seu material também, da sua produção literária, o irmão é ligado à Igreja Assembleia de Deus, não é isso? O Ministério Belém? Exatamente, estamos servindo a Deus lá, para a glória do nome do Senhor, não é? Pregando, ensinando a palavra de Deus nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Como disse o Dr. John Trapp, um grande puritano, onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Legal, bacana, muito interessante. Marcelo, de novo, obrigado. Eu vou mostrar aqui alguns dos seus materiais, aí vou pedir para o irmão comentar. Vou começar com esse daqui, que fala sobre os mistérios da língua hebraica. Tá aí, ó, já na sua tela aí. Prefácio do Carlos Augusto Bailate também, uma referência, né, quando a gente fala dos estudos das línguas originais. Comenta um pouquinho sobre esse livro aqui, Marcelo, por favor. Obrigado, Zeca. Esse é um livro que eu mergulhei, de fato, na riqueza da língua hebraica e nas suas nuances, nas suas maravilhas que o texto hebraico revela. O hebraico em si é uma língua consonantal. Então eu pego algumas palavras do hebraico que têm a mesma raiz e eu mostro a multiplicidade de significados que advém de cada uma. Vou dar um exemplo. Todos nós sabemos que Davi era de Beit Lehem, né? Belém, a casa do pão. Olha que interessante. Lehem no hebraico é pão. Lahan é guerra. E Lohem é guerreiro. Você estudou no Mackenzie Teologia, perceba que a raiz da palavra é a mesma, Lehem, ó. Lamed, Het e Mem. Lahan, Lamed, Het e Mem. Lohem, Lamed, Het e Mem. Agora surge uma pergunta. O que o pão tem a ver com guerra e guerreiro na vida de Davi? E aí eu faço uma aplicação. Você só pode ir para a guerra e se tornar um guerreiro se você comer o pão na casa do pão. Então o hebraico, Zeca, é muito rico nessas nuances. Olha que coisa linda. Quando Deus pergunta para Adão, onde tu estás? Parece uma pergunta sem nexo. Qualquer estudante de teologia sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Olha, um Deus que sabe de tudo. Perguntar onde Adão está? Só que a palavra hebraica que aparece ali no texto original é aieka. Tem duas palavras hebraicas para onde. Eifó, Zeca. Onde está o Zeca? Aí você fala assim, anipó, eu estou aqui. Agora, a palavra que aparece no texto original do Gênesis 3:9 é aieka. Ela é formada por 4 letras. Aleph, Yod, Kaf e a letra Rei. Quando você decompõe essas letras, olha que coisa linda. Aleph forma Adonai, o Senhor. Né? A letra Yud forma Iodeia ou Iadá, que é um conhecimento profundo. Então, o Eterno conhece. A letra Kaf forma Kol,
que é todas, e a letra Rei, que é a última letra, forma Hanistarut. Então, olha que na pergunta está a resposta. O Eterno sabe de todas as coisas no profundo. Então, não pergunta porque quer saber onde está. Na pergunta está a resposta, dizendo, Adão, eu já sei de tudo. Sei. Então, nós mostramos essas preciosidades neste livro aí, que, como você disse, tem um prefácio de um grande nome, né? Dr. Vailate. Eu penso que vai abençoar a vida dos nossos telespectadores. Marcelo, o pessoal às vezes faz uma crítica, eu queria saber que o irmão comentasse rapidamente, né? Falando que muitas vezes isso entra naquele misticismo, né, da cabala judaica. Tem alguma coisa a ver com isso daí? Tem e não tem, não é? É lógico que os judeus estudam muito a Cabalá, né, que é a vertente mística do judaísmo, mas o próprio hebraico, Zeca, isso aqui eu falo como estudioso, pesquisador, mostra essas nuances. Tá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de não Cabalá, mas de uma verdade bíblica. Na genealogia de Mateus, o 14º nome da lista é David. Você sabe que o hebraico, as letras são números também. Sim. Olha a perfeição da Bíblia. Então, se tem cabala na Bíblia, já tem muito antigamente. Não estou defendendo isso aqui. Sim. Eu estou dizendo que a própria cultura, a forma como os judeus estudam, a forma como o texto é inspirado, mostra essas profundidades que muitas vezes fogem aos nossos olhos. Então, David, Dalet, Vav e Dalet. Dalet é 4. Equivale ao número 4. O Vet, que é o nosso V, ou W, é 6. 6 mais 4, 10. Dalet, de novo, 14. Então, o nome Davi equivale a 14. O 14º nome na lista da genealogia é Davi. Então, tem que saber separar. É fato que os judeus, não é, estudam a Cabalá, e só pode estudar a Cabalá, segundo eles, depois dos 40 anos. Né? A tradição judaica diz que o jovem não tem ainda essa maturidade, só pode começar a estudar a Cabalá a partir dos 40 anos, mas a Bíblia revela muitas nuances, muitos segredos do próprio texto bíblico, que acho que era um tema até para outro dia, mergulharmos nisso aqui e mostrar como a Bíblia é profunda nessas questões, sem usar Cabalá, pegando o texto bíblico e mostrando essas verdades. Fazendo essas aplicações. Inclusive, esse outro material que eu vou mostrar aqui também, pastor Marcelo, dá um outro programa, dá um outro bate-papo. Da última vez que o irmão veio aqui, apresentou alguns detalhes e eu fiquei impressionado. Personagens esquecidos da Bíblia, aparece aí para você. Prefácio do Russell Shedd. Rapaz, tá demais, hein? O que a gente tem nesse livro aqui? Eu digo assim, querido Zeca, que se não comprar por causa do escritor, compra só pelo prefácio do Dr. Russell Shedd. Que já vale, né? Não é? Extraordinário. Esse livro foi um best-seller de uma grande editora. Eu segui esse caminho, Zeca, porque eu, como um biblista, né, vovô me criou na igreja batista, minha formação é batista, e eu fui criado em escola dominical. Então, desde cedo, né, como diz a Bíblia, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Eu vi os pastores pregando e se concentravam nos grandes vultos, Abraão, Isaac, Jacó. E algum tempo atrás, Deus me despertou para isso. Por que não falar dos esquecidos? Por exemplo, Benaia. Você é um estudioso da Bíblia, já viu alguém falar sobre Benaia? Benaia enfrentou um leão numa cova num dia de neve. O pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e saiu vencedor. Né? E por causa desse feito, Zé, que ele se tornou chefe da guarda palaciana de Davi. Outro nome abordado aí para dar aqui um voto de confiança às mulheres, Febe. Ninguém fala de Febe, não é? Nós falamos muito de Maria, de Sara e Febe, né? Que foi, segundo estudiosos, a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Então nós pegamos esses personagens aparentemente esquecidos, Evódia e Sintique, né? Aí eu falo uma contradição no livro, porque Evódia no grego é fazer uma boa viagem e Sintique é afortunada, mas estavam vivendo na pobreza e
fazendo uma má viagem, né? Porque estavam brigando. Então pegamos esses personagens que quase ninguém fala, aquele que você gostou muito, Apeles, não é? Sim. Apeles é muito significativo. Romanos 16:10, Paulo diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Orígenes, um dos pais da igreja, pensava que Paulo estava se referindo a Apolo, por causa da etimologia, mas é Apeles, né? Então olha o que Paulo diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Uma única citação em toda a Bíblia. Aí eu falo assim no livro: se a nossa vida fosse resumida em uma frase, o que as pessoas falariam de nós? Sim, ter essa referência do apóstolo Paulo é emblemática, de fato. Nós mostramos 2 aqui, depois nós vamos mostrar mais um, que aí é o que deu tema, né? Que deu tema para a nossa conversa. Mas é essa produção literária que te fez membro titular da Academia Evangélica de Letras, né? Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa honra. Olha, Zé, que é uma honra, você usou a palavra certa, inenarrável. Porque a ELB, né, fundada em 1952, né, congrega ali os intelectuais da fé cristã. Né? Poderíamos citar vários aqui, né? Saudoso pastor Enéas Tonini, Guilhermino Cunha, não é? Um grande nome, o desembargador federal que está sendo hoje cotado aí a ser ministro do STF, William Douglas, e tantos outros. E por que eu digo que é uma honra para mim? Hoje eu estou na cadeira de número 17. A ELB funciona que nem a Academia Brasileira de Letras. São 40 titulares, né? E todos os outros membros são membros correspondentes. Agora, uma curiosidade, você sabe por que os membros da academia são chamados de imortais? Não? Não. Porque não tem onde cair morto, né? Estou brincando aqui para tirar, né, esse peso. Mas voltando, a cadeira que era de número 17 era a cadeira do pastor Antônio Gilberto, que foi o maior teólogo que as Assembleias de Deus conheceram. Né? Antônio Gilberto falava 10 línguas. Falava 10 línguas. E também, um feito inédito, que o pastor Antônio Gilberto nunca noticiou isso, é que ele se encontrou pessoalmente com Albert Einstein nos Estados Unidos em uma viagem de trem. Conheceu o Dr. Einstein nos idos dos anos de 1950, numa viagem dos Estados Unidos, de trem. Dr. Einstein estava e ele conheceu e tomou café com Albert Einstein. Então, eu, que não sou milhões de zero do pastor Antônio Gilberto, ocupar a cadeira dele, para mim, é uma honra inenarrável, imensurável e maravilhoso. A Deus toda a glória. Muito legal. Nós vamos assistir a matéria de abertura, ela vai apresentar o nosso tema de hoje. Aí, na sequência, a gente volta, mostra o livro e começa a nossa conversa aqui. Eu tenho certeza que será muito interessante, por isso fique ligadinho aí. Vejam só. Os nomes na Bíblia têm um significado importante, porque revelam algo sobre a identidade da pessoa. Os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre ele. Exatamente por isso, Deus tem vários nomes na Bíblia. Deus é um nome genérico para uma divindade, alguém que está acima dos homens e que deve ser adorado. Deus é maior que nós e Ele merece nossa adoração. Ele não é apenas um Deus, Ele é o Deus, não existem outros. Chamar Deus de Deus é certo porque Ele é divino. Yahvé, Javé ou Jeová. Este é o nome especial de Deus, que Ele revelou a Moisés. Segundo a Bíblia, significa eu sou. Esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Deus não muda. Ele sempre é. Esse é um nome importante porque ele nos ensina que ele é o único Deus verdadeiro, acima de tudo. No hebraico antigo, não se escrevia as vogais, por isso não se sabe com certeza como pronunciar o nome de Deus. Algumas sugestões são Yahvé, Javé ou Jeová. Os
Os judeus do tempo de Jesus tinham muito respeito pelo nome de Deus. Por isso, não o diziam e substituíam a palavra por Senhor. A teologia trabalha com o estudo dos nomes de Deus, mas existem alguns nomes desconhecidos de Deus. A língua hebraica apresenta uma riqueza incrível nesse sentido. Hoje, no Vejam Só, iremos exatamente explorar essa riqueza. Na nossa entrevista de hoje, vamos aprender muito sobre o assunto. Fique ligado, estamos no ar. Apenas começando o nosso bate-papo, onde nós vamos explorar de maneira mais específica, e aí eu vou pedir para o pessoal mostrar aqui também, esse livro aqui do pastor Marcelo, que deu tema, né, para a nossa entrevista, 31 nomes desconhecidos de Deus no hebraico. A matéria apresentou aquele que talvez seja a maior referência, o nome que todo mundo conhece, que é mais explorado, mas no material que eu tenho em mãos aqui, nós vamos explorar além desse nome. É claro que nós vamos começar o nosso bate-papo, Marcelo, por essa questão. Sim. Minha primeira pergunta é referente ao uso do judeu com o nome de Deus. De fato, o judeu não pronunciava o nome de Deus pelo entendimento de não quebrar o mandamento? Exatamente. O nome inefável de Deus, muito bem apresentado na matéria, o Yod, Rei, Vav, Rei, era um nome impronunciável. E por que, Zé, que é um nome impronunciável? Porque isso é cultura semítica. Uhum. Vamos desenvolver essa tese que acabo de falar agora. Quando Deus cria os animais no Éden, quem é que dá nome aos animais? É Adão. Então, o ato de nomear demonstra domínio, autoridade. Uma pergunta simples. Quem foi que deu o seu nome? Meu pai. Seus pais, sim, não é isso? O meu nome também foram dados para os meus pais. Agora, quem é o pai de Deus para nomeá-lo? Então, o nome é impronunciável por causa disso, por causa da sacralidade do nome, não é? Tanto que os judeus, ao lerem a Torá ou o Tanar, eles leem Hashem, o nome, ou Adonai, que é Senhor. Nós tentamos, né, os tradutores tentam, para adaptar a linguagem, colocar Yahvé, Javé, Jeová, mas isso são apenas opções. O nome é impronunciável por causa disso, né? A sacralidade do nome e também nós vamos entrar um pouco na cultura hebraica e semítica. Posso falar agora? Eu volto a palavra a você. Pode falar. Por exemplo, quando Moshe Rabbeinu, Moisés, Deus fala com ele e diz: Moisés, eu quero que você se apresente diante de Faraó. Moisés diz: ok, Senhor, mas que nome eu falarei lá? Aí Deus diz, não é? O Eterno diz, Êxodo 3:14, diga para eles, Ani R-E, Asher R-E, eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu continuarei a ser aquilo que sempre eu fui. Por que Deus não dá o nome, Zé? Porque Faraó não é nome, é um título. Ele era considerado filho do deus Ra, a maior divindade do Egito, morava numa casa grande chamada Pirâmide e se achava o grande. Até que os grandes egiptólogos sabem, os estudiosos sabem, que no panteão egípcio, os deuses tinham dois nomes. Um nome secreto, que se eu soubesse o nome secreto seu, eu vencia a guerra. Tá. E o nome público. Olha que coisa tremenda. Então Deus diz para Moisés, fala, Faraó, Ani R-E, Asher R-E. Conta-nos a tradição judaica que quando Faraó pergunta, quem te enviou aqui? Moisés responde, o R-E, Asher R-E, Faraó caiu do trono. Ao pronunciar, tradição judaica, o nome inefável de Deus está no Midrash. Faraó cai do trono. Olha que coisa magnífica. Ao se levantar, chama os seus magos e diz assim, olha, vai lá nos nossos deuses, nos catálogos da terra de Mitzrayim, né? Mitzrayim é a palavra hebraica para Egito, e vê se você encontra o R-E, Asher R-E. Eles foram e voltaram. Disseram, excelência, não encontramos o nome do R-E.
Asher-Re. Temos Ect, a deusa Rã. Hope, o deus do Nilo, não é? Anubis, Ísis, Osíris, Horus, Ra, Tut. Não encontramos o nome do Re, Asher-Re. Faraó então dirige a palavra a Moisés. Moisés, não encontramos o nome do Re, Asher-Re. Olha a resposta de Moisés, Zeca. Faraó, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo pelos séculos dos séculos? Uma questão tão simples, né, que parece e traz tanto ensinamento. Eu tenho várias perguntas sobre essa questão, mas eu vou pedir para o Marcelo tomar uma aguinha, respirar, porque eu quero colocar você que nos assiste na conversa também. E eu já vou aproveitar para fazer agora, senão depois não dá tempo. Já vou me emendando uma pergunta na outra aqui. Então você entre lá no nosso perfil do Instagram, vai aparecer aqui, @programa Vejam Só. Lá você vai ter acesso às nossas enquetes, a oportunidade de mandar perguntas que serão feitas também aos nossos entrevistados, aos nossos debatedores, a oportunidade de mandar sugestão de tema, tudo isso lá no nosso perfil do Instagram, uma navegação super intuitiva, fácil, simples, não precisa ser nenhum especialista na internet, tá bom? @programa Vejam Só. A enquete disponível é a seguinte: você conhece os nomes de Deus que a Bíblia apresenta? Você tem duas opções, sim e não. Seja sincero, hein, na resposta. Vamos ver aqui como é que está o conhecimento do nosso povo. Escolha uma delas. Na postagem seguinte você pode comentar o porquê você escolheu uma ou outra. Se quiser, inclusive, colocar alguns nomes, né, ou algumas referências que você conhece também, fique à vontade. Pode fazê-lo, tá bom? Durante o bate-papo a gente tenta colocar aqui alguns desses comentários. Tá certo? Pastor Marcelo, eu fiquei intrigado com essa questão da sacralidade do nome. Certo. E eu quero trazer para uma aplicação atual, contemporânea. Seria um problema pronunciar o nome de Deus, falar o nome de Deus? Bem, sim e não. Quando há reverência ao nome sagrado que os judeus diz Hashem ou Adonai, eu não vejo problema. Agora, o problema é a banalização do nome, Zé, não é? Que muitas vezes nós colocamos o nome de Deus nas nossas piadas, nas nossas falhas, nas nossas desculpas, e assim nós acabamos por banalizar o nome do Eterno. Outra curiosidade ainda que, se você me permite falar, ninguém, Zeca, nem no hebraico moderno pode dizer que é alguma coisa. O verbo ser, estar, dessa RE, é raiá. Só Deus pode dizer que é no presente do indicativo. Por exemplo, você pergunta o meu nome, eu digo assim, Ani Marcelo. O verbo ser e estar é oculto. Tá. Só Deus pode dizer que ele é no presente. Então, é por isso que os judeus também usam o kippá, né? Sim. O kippá tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque ele está dizendo que eles são limitados, quer dizer, eles têm a cobertura para dizer, aqui chegou o meu limite, aqui para o Marcelo, aqui para o Zé. E Deus é aquele que preenche tudo, completa tudo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Olha que coisa interessante, ninguém pode dizer, alguém pergunta para mim, na minha profissão, eu digo assim, Ani é o pronome, né, de primeira pessoa, eu, Sofer, escritor. Eu não digo que sou escritor. O único que pode dizer que é, que foi, que será o Eterno, né? Daí eu me lembro de Vieira, no seu sermão A Imortalidade, ele disse assim, quia pulvis est in pulveris reverteris. Porque o homem não é o que ele é o que foi e o que há de ser. Porque ele foi pó, ele se tornará pó, ele é pó. Só Deus é o que é. E prossegue Vieira, já que eu sou pó e me tornarei pó, qual a diferença do pó que sou e do pó que me tornarei? Aí diz Vieira, os vivos, pó levantado, os mortos, pó deitado, os vivos, pó que fala, que caminha, que trabalha, que nada, que vê, que provê, que antevê, e o pó que não está fazendo mais nada é o pó que está deitado. Aí Vieira arremata brilhantemente. Mas tem um detalhe. Toda dona de casa conhece muito bem essa imagem. O vento entra pela janela e levanta o pó do lugar. O pó que era deitado, agora está levantado. Um dia Deus soprou nesse pó. Nós éramos pó deitado. Hoje nós somos pó levantado.
Olha, tá só começando, hein? Tá só começando. Coloca no ar uma pergunta que a gente recebeu lá pelo Instagram, nosso perfil do Instagram, por favor, do David Gonçalves. A referência dele é basicamente essa que eu fiz, pastor Marcelo. É pecado chamar o nome de Deus de Senhor e não o seu nome verdadeiro? Na verdade, ele pega por uma outra perspectiva. Trocar o nome de Deus, como os judeus fazem, né? É certo, é errado, seria um pecado? Não é não, porque, como eu disse aqui, ele substitui o tetragrama por Adonai, que é Senhor, não é? E aí que é assim, no século VI depois de Cristo, os matsoretas da palavra massora, a tradição, vocalizaram a língua, não é? Porque, como eu disse, o hebraico, muito bem apresentado, é uma língua consonantal. Daí as riquezas das palavras, por exemplo, shalom. Shalom no hebraico é muito mais do que paz. Eu pergunto para você, ma shalom ha. Literalmente eu estou perguntando, como vai a tua paz? Só que vem de shalom, que é completo, vem de shalem, que é íntegro. Então, quando eu pergunto como está você, eu estou perguntando como está a sua paz, como está a sua saúde, como está a sua casa, como está a sua prosperidade. Então, por não banalizar o nome, o Yod, Rei, Vav, Rei, os matsoretas vocalizaram a língua, chamados sinais massoréticos, chamados nekudotes, que são pontuações, e Adonai, aí que se lê Jeová, ou Yehová, tem os sinais massoréticos. Então, tiraram a vocalização de Adonai, não é? E inseriram no tetragrama, aí se lê Yehová, Yahweh, Javé, e aí cada especialista vai trabalhar de uma forma. Então, o que não pode é a banalização do nome. Tá. O que não pode é ficar, por exemplo, uma curiosidade, você não pode escrever o nome de Deus, Adonai Shalom, e levar ele para o banheiro. Como é que você vai levar o nome de Deus escrito Adonai Shalom para o banheiro? Um lugar onde as nossas necessidades fisiológicas são descartadas. Então, é isso, o judeu tem muito respeito ao nome. Você não pode escrever Adonai Shalom numa carta e depois a pessoa ler a carta e rasgar. Como é que vai rasgar uma carta que o nome de Deus está escrito lá? Olha que cultura, né? Olha que reverência eles têm pelo nome. Então, é nesse sentido que não pode ser feito. Talvez isso fale bastante até para quem nos assiste, dessas figuras que nós usamos de linguagem, colocando tudo Deus, né? Exatamente, tudo Talvez Deus. fale muito sobre isso. Nas piadas, no futebol, na brincadeira, no celular, né? Então isso é perigoso, é a banalização do nome do Eterno. Tanto que os estudiosos, os biblistas, dizem que quando os soferim, né? Sofer é singular, soferim, essa terminação im é plural, estavam escrevendo e eles se deparavam com o tetragrama, eles paravam, iam fazer rituais de purificação porque eles se achavam indignos de escrever o nome do Eterno. Toda vez, né, o nome, o Yod, Rei, Vav, Rei, aparece mais de 5.000 vezes na Bíblia hebraica. Então, toda vez que eles se deparavam com este nome, o nome inefável de Deus, eles paravam, iam fazer rituais de purificação porque se achavam indignos de escrever o nome do Eterno. É interessante que o nome não sumiu do texto. Não. Ele só não era pronunciado. Quando ele aparecia, falava-se de outra forma. Exatamente, exatamente. Os judeus cabalistas dizem que eles conheciam a pronúncia do nome, mas era um nome tão venerável, tão santo, que eles proibiram de falar. E aí caiu em desuso também por causa do cativeiro. Quando eles vão para o cativeiro, os grandes especialistas, né, poderíamos citar vários aqui, dizem que eles perderam a pronúncia do nome. E perdendo, eles preferiram não ficar aí citando, né? E banalizando o nome do Eterno. Pastor Marcelo, qual a importância da gente conhecer os nomes de Deus? O que os nomes de Deus nos ensinam? Bom, o nome no hebraico, principalmente na cultura judaica, era dado conforme a ocasião do nascimento. Então, um nome identifica, por exemplo, quando eu falo Zeca, eu estou falando com você. Eu não estou falando com Pedro, eu não estou falando com Tiago, não estou falando com Marcelo, estou falando com... Então, o nome identifica, o nome revela e o nome distingue, né?
Então, conhecer os nomes de Deus é conhecer o seu caráter, é conhecer o seu amor, é conhecer a sua grandeza, né? Foi por isso que eu escrevi esse livro, porque os nomes mais comuns, por exemplo, Adonai Shalom, Senhor é paz, nome muito conhecido. Adonai Irê, porque no hebraico não tem J, né? Nós falamos de Irê, mas é Irê, né? Adonai Irê, o Senhor que provê. Então, ao conhecermos os nomes de Deus que são revelados na Bíblia hebraica, nós conhecemos o seu caráter e a sua ação. Por exemplo, um nome muito lindo, muito conhecido, mas olha a riqueza do hebraico, El Shaddai, né? É o nome de Deus que mais aparece no livro de Jó, o Todo-Poderoso. Agora, pouca gente sabe que a palavra Shaddai vem de Shed, que é seio. Olha que coisa linda. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos nutre, Ele é o Deus que nos alimenta, não é? Então, quando nós conhecemos os nomes e a etimologia dos nomes, nós vemos que Deus se revela de formas extraordinárias na Bíblia hebraica. Então, é muito importante conhecer o nome. Sim, falar muito sobre o caráter de Deus, mas, Marcelo, é interessante e me chamou muita atenção o livro, por isso da gente conversar nessa oportunidade, é que, assim, o nome de Deus é explorado nas igrejas, os estudos são feitos na teologia, no estudo da teologia, a gente fala sobre o nome de Deus, mas eu não tenho de cabeça, assim, mas talvez 7, 8, no máximo 12 nomes são explorados. Você apresentou 31 aqui, e nenhum desses 31 conta esses que eu estou falando dos mais famosos, vamos dizer assim. Como é que você chegou nesses nomes? É algo que realmente precisa de um estudo mais aprofundado? Está ali na nossa vista? Como é que o irmão descobriu? 31 é muita coisa. Ô, Zeca, obrigado. Na verdade, vou escrever a segunda parte, tem mais 31. Se não me falha a memória, na Bíblia hebraica tem 72 nomes de Deus. Né? Eu escrevi esse primeiro, né? 31. Os mais conhecidos, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Adonai Shalom, que eu falei aqui, sim, o Senhor é a nossa paz. Adonai Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Adonai Rafa, o Senhor que nos cura. Adonai Shammai, ou Shammai, o Senhor está ali. Eu penso que esses são os mais conhecidos, não é? Mas pesquisando a Bíblia hebraica, por exemplo, eu acho o nome de Deus muito lindo, o El Mistater. Conhece esse? Não. Isaías 45:15. Tu és o Deus de mistérios, tu és o Deus que se oculta, né? Vamos ler aqui, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Aqui, ó, Isaías 45:15. Né? Olha o que diz meu amigo Zeca, verdadeiramente tu és o Deus misterioso. No hebraico é El Mistater, quer dizer, o Deus de mistérios, o Deus que se oculta. Então foi uma pesquisa extensa, né, que eu fiz a Bíblia hebraica. Todos os nomes que estão aí, tem o nome no hebraico, tem a tradução do nome, a transliteração e uma palavra expositiva sobre o nome, né? Então, isso que é rico no hebraico. Por exemplo, essa raiz satar é oculto, mistério, que é a raiz do nome Esther, né? Sim. Que embora Esther seja um nome persa, mas quando escrita no hebraico, satar. Por isso que Deus está oculto no livro de Esther. Por isso que Deus não se revela no livro de Esther, não é? Que legal. Vou pedir para a produção preparar a segunda pergunta, mas antes, pastor, eu quero fazer minhas aqui as palavras do César Cavalcante, que fez o prefácio do livro, onde ele fala que o irmão garimpou na Bíblia. E olha, de fato garimpou. Porque na nossa leitura passa desapercebido. Às vezes, e a pergunta que a gente vai colocar tem a ver com isso também, Marcelo. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, para o irmão poder explicar para a gente como é que funciona essa questão. Tá lá. Como saber na Bíblia em português qual o nome usado para descrever Deus, né, em cada passagem? E é uma pergunta que sempre fica, Marcelo, porque muitas vezes acho que a língua portuguesa tem essa limitação. Então coloca-se ali uma referência, às vezes substituindo tudo por senhor, né? E
às vezes no português passa desapercebido isso. De fato passa, na nossa leitura no português passa? Passa sim, né, Zeca? Eu preciso aqui, humildemente, recomendar aí que as pessoas façam um curso de hebraico, né? Aliás... Não vou nem falar com quem. Não precisa nem falar com quem. Deixa eu aproveitar essa mega audiência, né? Se você quiser fazer um curso de hebraico bíblico conosco, né? Deus me deu o privilégio de estudar em Jerusalém, né? Trouxe esse curso para o Brasil. Siga lá Marcelo Hebraísta no Instagram, né? Deve estar aparecendo aí no GC. Sim, durante todo o bate-papo. Programa, né? E eu vou passar mais informações para você. Esta é a vantagem, Zé, com muito respeito, de quem bebe no original. Quando você bebe no original, você não fica dependente de comentário A, B, C, por melhor que seja. Eu tenho excelentes comentários, né? Na minha casa. Mas quando você estuda o texto original, você vai ver esses nomes maravilhosos. Por exemplo, outro nome que quero destacar aqui, o El Gemulot. Já ouviu falar desse nome? É o nome de Deus que aparece em Jeremias 51, 56. Se não me falha a memória, quer dizer, o Deus de recompensas. Olha que coisa linda. São nomes que estão na Bíblia, né? E nós, quando não atentamos a esses nomes, deixa eu ver se exatamente aqui, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, os seus valentes estão presos, os seus arcos estão quebrados, porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Gemul no hebraico é retribuição, recompensa. Quer dizer, Deus é um Deus de recompensas, né? O seu trabalho, você que está fazendo a obra de Deus, você não desanime que Deus recompensará. Quer dizer, você vê facetas dos nomes de Deus e isso vai agregando valor, vai agregando sabedoria. Esse livro, por que eu fiz 31, Zeca? Porque o estudioso que está me ouvindo, o novo convertido, o adolescente pode estudar esse livro e conhecer um nome de Deus por dia. Sim. No mês, se você se dedicar, você vai conhecer 31 nomes de Deus que podem fazer diferença na sua vida. Né? E como o próprio pastor Marcelo apresentou, traz inclusive uma devocional. Exatamente. Seu momento de meditação diário, um espaço ali do seu dia que você reserva, dá para usar muito bem o livro que a gente apresentou aqui. Só para reforçar, durante a conversa, todos os contatos do pastor Marcelo aparecem para vocês, estão à sua disposição. Se você tiver interesse pelos livros, pelos cursos, fique à vontade para entrar em contato com ele. Marcelo, eu vou escolher um aqui humildemente, né? Porque eu, assim, tô lá embaixo no hebraico, assim, devagar. O que fala o Rei da Glória, do Kavod. Fala a pronúncia certa aí, é Meler Hakavod. Eu fiquei sabendo que você foi um excelente aluno de hebraico lá no Mackenzie. Eu dei minhas cacetadas até na monitoria lá para outros alunos, mas eu não vou nem falar que foi a pior turma que teve lá. Os caras não aprenderam nada. Que história é essa, Zeca? Ô Marcelo, eu usei esse de maneira específica porque ele traz uma tradução, o Rei da Glória, que é usada também no Novo Testamento, né? O Shekinah. Sim. Mas que não transmite a ideia do termo hebraico, mas parece que não chega nem perto quando fala glória. Olha, vamos aproveitar a mega audiência desse que é o maior programa de debate teológico da TV brasileira e falar para todos os pregadores e ensinadores que Shekinah não é glória no hebraico, pessoal. Mas você derrubou um monte aí agora, Marcelo. Mas é nosso dever, não é? Como mestre, não é, Zeca? Sem dúvida. Pesa sobre mim, não é? Por isso que Tiago diz, nem todos de vós queiram ser mestres, por quê? Receberão maior julgamento. Né? O peso é maior. Então, todo respeito, você pecar, você errar porque você não sabe é uma coisa. Agora, você pecar porque você é um papagaio, você é um repetidor de ideia e você não é um pesquisador, não é? Então, todo mundo fala, a Shekinah de Deus está aqui. Pessoal, Shekinah é conceito da Cabala judaica. A palavra Shekinah não aparece nem no Antigo Testamento. Sim. O que aparece é a palavra Shahan, que é habitar. Então, Shekinah no hebraico é habitação. Não tem nada a ver com glória. Shekinah é conceito da Cabala judaica, dos séculos 14 e 15, que se propagou essa ideia. Não é? Então, para de falar com todo respeito que Shekinah é glória, que Shekinah não é glória. Nunca foi e nunca será. É um conceito místico, cabalístico dos judeus. E se fosse glória, por que o nome de Deus que aparece no Salmo 24
não seria escrito Meler HaShekinah. Veja a perfeição da Bíblia, Zeca. Né? Levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Meler HaKavod, o Rei da Glória. Então, você percebe aí que a palavra glória em hebraico é kavod, no grego é doxa, no hebraico é kavod, que tem a ideia de peso, não é? Tem a ideia de opulência, de fama, de glória. Agora, olha a riqueza do hebraico, Zé. É impossível não se apaixonar por essa língua. Kavod é glória e kaved é fígado. É a mesma raiz. Você viu que só mudou o E? Sim. Kavod, o kaved. E por que é peso? Eu fui pesquisar isso. Sabe por que fígado no hebraico é kaved e significa pesado? Porque o órgão mais pesado do corpo humano é o fígado. Caramba. Olha que extraordinário. E qual é a relação da glória com o fígado? O fígado, você sabe que tem um poder de síntese muito grande de protombina, que é a vitamina K, que é desenvolvida no 8º dia. É por isso que a circuncisão, olha a Bíblia dando aula de medicina, era no 8º dia. Os cientistas descobriram isso, anos depois. O maior tempo de recuperação da criança está no 8º dia, quando a vitamina K chega a 110. É por isso que o Berit Milá, que é a palavra hebraica para circuncisão, acontece no 8º dia. Então, o que a glória tem a ver com o fígado? Assim como o fígado desenvolve, não é, nutrientes para cicatrização e também para tirar as imundícias, as impurezas do corpo, isso que a glória de Deus tem que fazer conosco. Tem que tirar as impurezas nossas, tem que tirar as toxinas da nossa vida e nos trazer mais perto de Deus. Olha que magnífico. Sim, um conhecimento que se a gente não se aprofundar não vai ter, que é exatamente aquele acesso de beber nas fontes, nos originais. Aliás, enquanto o irmão falava do peso, eu lembrei da referência que o irmão fez ao faraó. Sim. Talvez por isso ele tenha caído do trono, né? Tamanho peso. Exatamente, a glória, exatamente. A glória de Deus, a sua presença, né? O doutor John Piper diz que a glória de Deus é a soma de tudo aquilo que ele é. O seu amor é glorioso, a sua justiça é gloriosa, a sua sabedoria é gloriosa, a sua ira é gloriosa, a sua misericórdia é gloriosa, a sua autoridade é gloriosa, não é? Então, a glória de Deus é a soma de tudo aquilo que ele é. É por isso que só Deus merece glória, né? Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia. Sim, por isso que naquele dia todo joelho se dobrará também, pelo peso dessa glória. Aleluia. Que há de aparecer, né, a todo olho. Que legal, que benção. Marcelo, escolhe um outro aí pra gente comentar, um que diferente aí. Eu acho muito lindo o nome de Deus que aparece, deixa eu me lembrar agora, que é um nome messiânico, o Malar HaBerit. Malar é anjo, sim. Berit é aliança, né? O mensageiro da aliança que aparece no livro de Malaquias, apontando para Jesus, né? É um nome messiânico, apontando para Jesus, o Malar HaBerit, né? O mensageiro da aliança. Outro que eu acho muito lindo, que aparece em Provérbios 18:10, Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Olha, eu tenho dúvida se os telespectadores aí sabem destes nomes, hein? Eu também não sei não, viu? Nós vamos ver na hora que a pesquisa aparecer, mas talvez a gente tinha que ter colocado ali, tirando aqueles que são mais conhecidos. Exato, né? exato. Mas desse tira os conhecidos, ninguém vai saber, porque está desconhecido mesmo, ninguém prestou atenção, passou desapercebido na leitura. Inclusive, eu passei o olho aqui, Marcelo, Salmo 118, 22. Traz o nome ali, o Rosh Pinar? Cabeça de esquina. Como é que é isso? Exatamente. O Rosh é a cabeça, né? E Pinar é a esquina. É a profecia, né, que se cumpre em Jesus. Ele será a cabeça da esquina, né? Ele será a pedra angular. Né? Então, a pedra, pessoal, não é o Papa de Roma, com todo respeito, né? A pedra de esquina é Jesus. Inclusive, Pedro falou sobre isso. Ele é a pedra de esquina, do qual
os edificadores rejeitaram, se tornou a pedra angular, né? Rosh Piná. Então tem muitos nomes nesse livro, Zeca, querido Zeca, que apontam para Jesus. Esse nome, Rosh Piná, aponta para o Messias. O outro que eu falei, o Malach Haberit, o mensageiro da aliança. Tem outro aí, Adonai Tsemá, o Senhor do renovo. Aponta para Cristo. Quer dizer, nomes que estão no Antigo Testamento, que estão falando do Messias, que estão apontando para ele, né? Então eu trabalhei esse livro nessa perspectiva, a perspectiva exegética, porque eu trabalho as palavras, devocional, como você disse, a pessoa pode levantar de manhã, 10 minutos estudar, e eu termino cada capítulo desse livro, do livro 31 Nomes Desconhecidos de Deus, com um texto que faz menção à palavra e ao nome de Deus que está escrito lá. Eu não sei se você percebeu esse detalhe aí. Sim. Todo texto eu termino com uma palavra direcionada ao nome de Deus, onde aquela ideia da palavra está ligada ao nome, com aplicação prática para a vida da pessoa. Por isso que eu disse, o adolescente lê, o ancião lê, o teólogo lê, o estudante de teologia lê. Foi um livro que eu penso que vai abençoar aí muitas gerações para a glória de Deus. Quem sabe uma Thomas Nelson Brasil. Desculpa eu falar, né? Eu não sei se Jesus vai me levar amanhã. Uma Thomas Nelson Brasil vê esse livro aí, publica, Uma Vida Nova da Vida, que é um livro, Zeca, que não tem no mercado, tá? Sim, não é para minha glória. Tem um livro de uma editora que esqueci o nome, que trabalha os nomes de Deus muito bem, mas não nessa perspectiva, essa perspectiva exegética, devocional, prática, para alcançar todas as pessoas. Né? Pastora, eu até comentei com o irmão, né, obviamente, me preparar, né? Pode não parecer, viu, gente, mas eu me preparo para as entrevistas. Eu estava lendo o material e, de fato, Marcelo, é assim, para uma leitura devocional, é muito indicado. Muito. Porque, apesar de todo o conhecimento que o Marcelo tem apresentado aqui, dos termos hebraicos e todas essas questões que, às vezes, afastam o leitor mais leigo, aqui você não vai ter essa dificuldade. Muito pelo contrário, você vai se aproximar da leitura do texto, você vai se familiarizar com ele, porque... eu tinha um professor na teologia que ele falava assim, quando você vai pregar, você não leva os ingredientes para a mesa, você não leva as panelas para a mesa, você já leva a comida pronta. Olha. Então, assim, toda a preparação que o Marcelo teve, ele ficou lá com ele. Para você, ele ofereceu tudo ali preparado. Muito boa. Então, você vai conseguir aprender muito na leitura. Não é nada distante, não é nada técnico. Não é... A gente pega muito comentário que às vezes é difícil. Difícil, pesado. Exatamente. Por isso que eu estou falando, Zeca, né? Não é toda a glória seja dada a Deus, sem dúvida, eu fiz um livro acessível. Uma criança de 12 anos, o adolescente, consegue ler esse livro. A quem honra, né, Marcelo? A gente não dá para tirar, a gente sabe que o Espírito Santo capacita, usa, mas o irmão tem deixado o Espírito agir como instrumento e tem sido bênção, de fato. Vale muito a pena. Está aí recomendado e não é jabá não, é porque é bom mesmo, viu? É porque é bom. Eu separei um outro aqui, Marcelo, que inclusive o reverendo César também separou aqui, o Deus de todo conhecimento. Sim. Queria que o irmão comentasse um pouquinho para a gente sobre essa questão. Tem se falado muito na ciência, na valorização da ciência, do conhecimento. Olha, que de fato é importante, mas a gente tem uma fonte que revela todo o conhecimento que a gente não pode deixar de lado, né? Perfeito, né? Lembramos agora do texto de Colossenses, né? Porque nele estão escondidos, né? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se não me falha a memória, é o nome de Deus, El Deot. Isso. Não é? Deot vem de Daat. Daat é conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? Quando a Bíblia diz lá, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, muito importante esse nome, viu, Zeca? Parabéns por você lembrar. Porque não é conhecimento intelectual aí. Aqui é conhecimento relacional. Que legal. Sim. Não é? O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Não é conhecimento de saber todas as filigranas do texto hebraico, onde está um prefixo, onde está um sufixo, se está no tronco kal, se está no pielo. Não. Está falando de conhecimento relacional. É por isso que o hebraico, os judeus a chamam Halashon HaKodesh, a língua santa, porque, por exemplo, nós vemos o Shema. Olha que interessante. A primeira coisa
que a criança judia aprende a falar, não é Abba, que é papai, e não é Imalé, né? Carinhosamente chamado mamãe, é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Escuta, ó Israel. Mas não é escutar isso aqui, não é isso aqui, Zeca. É pratique, ouça e pratique. É ouvir e praticar, quer dizer, sabes, pratiques que o Senhor teu Deus é o único Deus. Olha que cultura. E aí, quando a criança decora o Shema, sabe o que o pai faz? O pai leva mel na boca da criança. E aí surge a pergunta, por que, pastor Marcelo, leva mel na boca da criança? Para a criança associar que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Caramba. Essa eu também não conhecia, não. Incrível, hein, Marcelo? O tanto de conhecimento que vem junto com essa questão. E me chama muita atenção quando o irmão fala de relacional, desse conhecimento relacional. Eu fico com a impressão que é o que falta hoje, de ter essa intimidade. Jó, né? Jó fala isso, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Lindo. Mas agora os meus olhos te veem. Falta muito isso, né? Falta muito. Me lembrei de Agostinho, né? Agostinho tem uma frase muito linda que ele disse assim, conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te como por ti eu sou conhecido. Sim. Né? Porque o conhecimento de Deus produz transformação, né, Zeca? Sim. Esse é o problema dessa geração. Se ouve muito falar a respeito de Deus e quase não se conhece o próprio Deus, né? E esse versículo de Jó que você citou é emblemático, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Eu conheço por experiência própria, não pela experiência dos outros, né? Então, eu penso que será uma benção, né? Quer falar mais de algum nome aí? Você fica à vontade. Sem dúvida. Não, a gente ainda tem um tempinho ainda para explorar aqui. Puxa vida. Graças a Deus, né? E olha que a direção ainda nem aumentou o tempo do programa, mas vai chegar lá ainda. Olha. Vai chegar lá ainda essa oportunidade, porque sempre fica coisa no meio do caminho, né? É verdade. Mas também, né, Marcelo? Quantos anos de pesquisa para chegar aqui, ó? Olha, esse livro, por incrível que pareça, foram quase 3 anos e meio pesquisando, Zé. E aí, em 1h20 não dá para falar tudo. Não, é verdade, né? Não dá para colocar tudo, porque é trabalho, viu? É muito trabalho e que é oferecido para você, ó, tudo aqui. Você não pode perder essa oportunidade. Isaías 4:2, renovo do Senhor. Então, o nome messiânico. Adonai Tsemar, não é isso que está escrito Sim. aí? Exatamente, isso aponta para Cristo, o renovo do Senhor, né? Que foi também profetizado por Zacarias, está chegando um homem aí cujo nome é renovo. Quer dizer, nomes de Deus que estão no Antigo Testamento que apontam para a figura do Cristo, né? Quer dizer, o antigo a sombra, o novo a realidade, né? O antigo o antítipico, o novo o tipo, né? Se cumpre em Cristo, né? As escrituras apontam para Cristo, é aquela frase, né? Que Jesus é a chave hermenêutica das escrituras. Então, todos esses nomes, se não a grande maioria deles, aponta para Cristo, né? Por exemplo, o El Selihot é o nome de Deus que aparece em Neemias, né? O Deus que perdoa. Olha só. Nós sabemos que hoje nós somos reconciliados com Deus pelo sangue da nova aliança. Sim. Porque Jesus, o Filho de Deus, nos resgatou, nos reconciliou. Né? Não o sangue de animais, mas o sangue do Filho, do Cordeiro, que fala maior do que Abel, né? O sangue que fala maior do que Abel. Então, são nomes, que é pesquisado com muita atenção, e eu preciso de tempo, eu não sou rico ainda, né? Eu estou querendo escrever o segundo, aí mais 31, acho que tem mais 31, né? Como eu disse, isso dedica tempo, né? Abro os dicionários, abro as chaves, né? Desenvolvo as ideias, né? Pesquiso, vou ali, vou aqui, né? Para fazer algo profundo, mas também prático, para que toda pessoa consiga ler. Sem dúvida, o Filipe Yancey falava que ele tinha uns momentos de retiro, né? Inclusive, alguns livros que ele escreveu falando sobre o texto bíblico, ele falava que ele se retirava da cidade, ia para uma casa no campo e ficava lá e lia a Bíblia e comentava e tudo. Tinha condição, né, de pegar um período sabático ali. Nós vamos chegar lá, né, Marcelo? Amém. Ainda, né? Deus ouça a sua oração, querido. Oh, meu Deus. Muito bom. Infelizmente, né, Zeca, sem interpelado o intelectual no Brasil,
Sim. Não tem valor nenhum, né? Por exemplo, eu ofereço o curso, as pessoas acham caro. Caro, querido, é você dar 30 mil reais num remédio para a sua sobrevivência. Isso é caro. Caro é passar 2, 3 meses no hospital, numa UTI, você tendo que pagar. Isso é caro, né? Agora, o conhecimento, é aquela frase de Rui Barbosa, aquele que acha caro o preço do conhecimento é porque desconhece o preço da ignorância. Sim. A ignorância custa muito mais caro, né? Quer dizer, é um livro que tem pesquisa, que tem horas e horas debruçado para escrever um livro de 112 páginas. Sim. Inclusive, eu comentava muito isso na faculdade, né? Que o difícil é fazer trabalho pequeno. Você sintetizar todas as ideias ali. Exatamente. Um trabalho de 400, 500, 600 páginas, às vezes fica até mais fácil, que você vai colocando tudo lá, fica mais tranquilo. Marcelo, o irmão comentou da questão do Deus dos perdões, né? Sim. E aí enquanto o irmão falava, eu estava lembrando aqui de uma passagem de Jesus com os judeus lá, onde eles comentam, né? Quem é esse que perdoa pecados, né? Ele fala que, para vocês saberem que o Filho do Homem perdoa, está curado também, né? Faz uma referência a esse sentido também? Sim, aí mostra a divindade do Filho, né? Porque Jesus pega aquela pergunta capciosa, né, dos fariseus, e Jesus inverte eles, né? Sim. Quem tem poder na terra para perdoar pecados? Porque na teologia judaica, só Deus. É só Deus, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta e anda. Então, a prova da divindade do Messias, né? E eu não sei, né? Aqui é uma suposição minha aqui, né? Um delírio do estudante. Não. Talvez os judeus estivessem pensando exatamente nessa referência. Sim. Quem é ele que fala que perdoa, já que só quem perdoa é Deus? Exato. Né? Com certeza tinha isso em mente. Porque no Antigo Testamento, na cultura, só Deus. Esse cara é louco. Ele está dizendo que ele é um homem, ele tem carne, ele tem ossos, ele tem nervos, ele tem boca. Ele dizer que ele vai perdoar pecados. E qual foi a prova? O paralítico levantar. Sim. Que é uma figura do texto de Isaías 32, né? A figura messiânica de Isaías 32. Os cegos veriam, os coxos saltariam. Quer dizer, aquilo estava falando para eles. Só que os fariseus, né, colocaram um véu sobre o rosto deles e eles não conseguem enxergar que Jesus é o Messias verdadeiro, não é? Não tem outro. Sim, é ele. Que é o que Jesus fala para os discípulos de João também, né? Vai lá e diga que vocês estão vendo. Exatamente. Tudo que João vai entender o que está acontecendo. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Que é, Marcelo, um tópico que eu gosto muito de reforçar aqui no Vejam Só. É claro que quanto mais você estudar, mais conhecimento você tiver das línguas originais, melhor vai ser, você vai conseguir se aprofundar. Mas é muito possível você, com a leitura da Bíblia em português, fazer essas conexões. Sim. Poxa, você viu aí, fez Deus dos perdões, você leva lá para Jesus, você traz... Então você consegue conectar todos esses textos aqui com a sua leitura. É muito possível fazer isso. Exatamente, exatamente. Basta ter aí mais vontade, não é? Sim. E apreço pelas Escrituras. Nós estamos numa geração, Zeca, nós temos tantas Bíblias. Não, nem fala. Tantas Bíblias, tantas, mas é uma geração analfabeta de Bíblia, porque não tem mais cristãos bereanos. Ora, se Paulo, fariseu, da tribo de Benjamim, né, cara profundo, conhecedor, intelectual, passou no crivo dos bereanos, e nós, que não somos 1% de Paulo, se Paulo passou no crivo dos bereanos, e nós? Então falta paixão pelas Escrituras, né? Falta vontade de aprender. Né? E não podemos falar. Aqui tem um maravilhoso seminário, a grade, Academia Teológica da Graça de Deus. A pessoa pode aprender. Sim. Falta desejo, né? Vontade. E várias opções também de cursos. Sim. As próprias mídias sociais hoje trouxeram essa revolução, os cursos online, à distância, com grandes mestres. Então, de fato, é uma geração que tem muito material à disposição. Traduções em português de livros, assim, que antes, no início, né, eu acho que o Marcelo pegou mais essa fase do que eu,
Era tudo em inglês. Tudo em inglês, tudo em inglês. Você não estudava teologia em português, não tinha. Não, verdade. Não tinha. Hoje você tem muito acesso, tem muitos. Ainda que óbvio que na língua inglesa você tem muito mais material. Estão 100 anos no mínimo na frente. No mínimo. Tem muito mais material, mas na língua portuguesa a gente conseguiu avançar bastante. Então hoje a gente tem muito acesso a isso também. Eu separei mais um aqui, Marcelo, acho que dá tempo ainda a gente falar nesse bloco. Será? Deus é tremendo. Salmo 47:2. É El Sali? Isso. Aí, eu estudei o livro também para falar aqui, hein? O El Sali. Salmo 47:2? Não, qual que você falou? O El Sali? Não, esse daí, desculpa. É o Adonai Norah. Norá, isso mesmo. Salmo 47:2, não é isso? 47:2. Olha aí, pessoal, que nome lindo de Deus. Salmo 47:2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Adonai Norá. Veja que riqueza. Aí você trabalha, ele é tremendo nos seus feitos, ele é tremendo na Assembleia dos Santos, ele é tremendo na sua misericórdia. Quer dizer, a pessoa consegue pregar com esse livro, Zeca. Sim. Consegue pregar com esse livro. Ou consegue fazer um devocional de 15, 20 minutos estudando. Você pega a palavra tremendo e vê quantas vezes ela aparece na Bíblia. Marcelo, é que você não vale, né? Você faz uma pregação com 4 letras aí, você monta uma pregação. Exatamente. Você está parecendo o Martin Lloyd Jones, né? Pregando Romanos, né? Letra por letra. Obrigado. Não sei nem quantos anos que ele ficou pregando Romanos na igreja dele, que inclusive deu um material belíssimo. Comentário de Romanos um dos mais conceituados do mundo, né? Sim, e pregando versículo por versículo. Exatamente. Na igreja dele. Grande mestre, né? Não, Grande mestre. Eu confesso que eu fico impressionado com essa capacidade dos pregadores de pegar uma palavra e montar. É uma graça que Deus dá, né? Apesar que Martin Lloyd Jones era um intelectual, ele era médico. Não. Médico da rainha da Inglaterra. Fora da curva, né? Eu estou falando daqueles nomes que vão ficar aí para a história, né? É uma safra que talvez, lógico que Deus é soberano, talvez não se levante mais, né? Sim. John Stott. Sim. Os ingleses influenciaram muito. Jonas Edwards, o teólogo do avivamento. Sim. Né? Wesley. E se não começarmos a falar aqui, é outro programa. A história desse povo, que inclusive, por conta até da situação atual da Europa, provavelmente não vamos ver. Temos uma decadência. É isso que eu falei. Lógico que para Deus... sim, sem dúvida. É impossível. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto... Lembra disso, Zé? Sim. Marcelo, para a gente encerrar esse bloco aqui, alguns nomes são relacionados de maneira específica com Israel. Vou pegar alguns aqui, ó. A esperança de Israel, o Redentor de Israel, sim. O guarda de Israel, sim. A força de Israel, tem outro aqui. Netzah Israel, né? Como é que a gente aplica isso para hoje? Como é que funciona essa questão hoje, já que a gente, alguns ainda defendem essa divisão de Israel e igreja? Nesses aspectos, é Deus só para Israel? Não, o Deus, a Bíblia diz que o Senhor é o vosso Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus, né? Então nós nos apropriamos pela fé, pelas promessas de Deus que foram cumpridas, né, em Abraão, né, que seriam benditas todas as famílias da terra. Então não há nenhum problema tomar posse desses nomes aí, né? Miquev Israel, né? O Sim. Deus da esperança, Jeremias 14, 8 ou 9, quer dizer, a nossa esperança é Cristo e Ele é Deus, então nós nos apropriamos dessa promessa, né? Lógico que o texto está falando de Israel, mas Paulo diz assim, Cristo em vós, esperança da glória, quer dizer, olha aí a conexão, né? O estudioso da Bíblia, como você bem disse aqui, tem que fazer essas conexões, né? Tem que juntar, né? É como se fosse um grande, como chama, que a pessoa vai montando. O quebra-cabeça? Isso, é um grande quebra-cabeça em que as peças harmonicamente vão sendo juntadas e formam aquele mosaico lindo que é a Bíblia e a revelação de Deus. Marcelo, eu às vezes fico com a impressão, e não quero diminuir isso, porque eu acho que a gente precisa ter esse cuidado com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, ter respeito, né? A gente falou aqui do nome de Deus, mas às vezes o pessoal, eu percebo que eles ficam com medo, às vezes de fazer uma anotação, de passar ali uma cor, que é didaticamente muito bacana, você pegar essas palavras que são semelhantes,
você marca tudo com a mesma cor. Exato. Depois, quando você for folhear, você vai achar todas elas ali. Mas, às vezes, eu acho que o pessoal fica um pouco de medo, assim, de fazer essas marcações na Bíblia. Os judeus não apoiam isso, né? Se ele vê fazendo Se isso, for lá os Israel, ultra-ortodoxos vão dar uma pedrada em você. Mas eu mesmo, diante de Deus, eu faço isso. É que eu não trouxe a minha Bíblia, aquela outra maior que o pessoal... A gente tem aquela lá, né, de estudo. Isso, aquela querida que você tem, aquela habilidade. Eu não vejo nenhum problema. Acho que é bonito, né? Sim. Que você está fazendo com reverência, Sim, não está claro, riscando por riscar. Você está fazendo com amor, né? Uma palavra que saltou os seus olhos e aquilo chamou a atenção. Eu não vejo problema. A gente não pode também ser santo demais, né? Sim. Tem pessoas que elas acham que elas são a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então é perigoso isso, é perigoso, né? Tem que tomar cuidado. E você está arriscando, não é porque você está querendo atualizar, não, é porque você está querendo marcar. Isso. Não é nem para falar isso, mas escapou aqui, foi sem querer. Mas tem que ser falado mesmo, tem que ser falado foi mesmo. Sem querer. Marcelo, a gente vai precisar ir para o intervalo. Ok. Rápido. Tempo de você respirar um pouco, tomar uma aguinha, mas ainda dá tempo no próximo bloco, o pastor Marcelo fazer as considerações finais sobre o tema que nós abordamos, e é algo que eu tenho insistido aqui com os meus convidados, de oferecer para você que nos assistiu, que nos acompanhou durante essa 1h20 aí mais ou menos, uma aplicação disso. O que você vai fazer com todo esse conhecimento agora desses nomes de Deus? O que isso vai mudar na sua vida? O que você precisa mudar a partir disso, tá bom? Então fica ligadinho, porque isso no próximo bloco o pastor Marcelo irá fazer, tá certo? Antes do intervalo, vai aparecer para você aqui o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que inclusive durante o nosso bate-papo nós mencionamos, uma parceira aqui do Vejam Só, durante essas mais de 2 décadas do programa, né? Oferecendo para você cursos nas mais variadas áreas da teologia, para você que já gosta, já tem o talento, já tem o dom, poder lapidar, aprofundar isso, tá bom? Então, anote o telefone, código 11 3115 0819. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, pega todas as informações. O telefone é aqui de São Paulo, mas a Agrade tem unidades em todo o Brasil. Então, você vai pegar a informação da unidade mais próxima, os cursos que essa unidade oferece, e a partir disso, se for da vontade de Deus, você se tornará o próximo aluno da Agrade, tá bom? Além da Agrade, eu quero falar do nosso QR Code, que vai aparecer aqui para você. Aproxima o celular, que você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube, o canal oficial da HIT no YouTube, tá certo? Lá você encontra todos os vídeos do Vejam Só, todas as nossas entrevistas à sua disposição, para você poder rever, para você poder pegar algum trecho que você não conseguiu observar na hora, para você poder compartilhar esse conteúdo. Poxa, de repente teve uma aula lá na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, ou o pastor falou alguma coisa, ou o grupo da igreja ali no WhatsApp está fervilhando. Mande o conteúdo do nosso material aqui também para poder ajudar, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, assim você sempre recebe uma mensagem quando tiver vídeo novo. Instagram da HIT, página do Facebook da HIT também vão aparecer aqui para você. Siga, curta, compartilha, você vai encontrar muita informação dos nossos bastidores, tá bom? E vai ficar sabendo antes os entrevistados e os temas dos programas, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, nesse nosso momento de aprendizado, hoje falando sobre os nomes desconhecidos de Deus, que agora você conhece, eram desconhecidos, né? Agora você conhece porque a gente já falou bastante e tem muito mais no livro aqui que eu mostrei, depois eu vou mostrar novamente o material, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Marcelo Oliveira, ele que é da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, olha, teólogo, hebraísta, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, ocupando a cadeira de número 17. Perfeito. Isso mesmo, né? Perfeito. Muito bacana. E isso tudo, obviamente, por conta de toda a produção literária do pastor Marcelo também, da qualidade dele. É um reconhecimento e vale muito a pena você conhecer, tá bom? Esse material. Antes das considerações finais, da gente oferecer para você aquela aplicação também, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e responde o nosso pedido, mandando a sua foto ou o seu vídeo.
Nosso endereço eletrônico já aparece aí na sua tela. Vejam só, @hittv.com.br. Fique atento, porque ficam com 2 T's mesmo, tá bom? De hit e de tv.com.br. Pode mandar nesse e-mail a sua foto, seu vídeo. Não esqueça de, no corpo do e-mail, colocar seu nome completo, a cidade e o estado que você mora. Se alguém tirou a foto, se alguém fez o vídeo ou aparece com você, coloque o nome direitinho, tá bom? Se você nos assiste de fora do Brasil, coloca direitinho lá o nome, o país, o estado. Se quiser mandar como é que é a pronúncia, para eu não errar, né, não passar vergonha aqui, você me ajuda, tá bom? Porque graças a Deus o Vejam Só tem chegado muito longe, através da internet, obviamente. As fronteiras, né, são derrubadas. Muito obrigado pelo carinho aí e o alcance do programa também. Vamos colocar nossa primeira foto no ar. Quem vai aparecer aí para você é o Renan Santos. E ele é aqui de São Paulo, capital. Ali, ó, acompanhando o Vejam Só, ao fundo. Obrigado, Renan, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um forte abraço a você, a toda a sua casa, família também. Obviamente, aqui em São Paulo, a audiência do Vejam Só é muito grande também. Agora a gente vai aqui para a região metropolitana, né, para a cidade de Osasco, ainda em São Paulo. E quem aparece aí é o Claudionei Matias, acompanhando o Vejam Só também. Ali ao fundo, o programa rolando. Claudionei, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pela audiência, mandando a sua foto aí, acompanhando o Vejam Só também. Forte abraço a você, a sua casa, a toda a sua família, tá bom? Eu vou pedir pro nosso diretor cortar aqui, ó, a gente mostrar novamente o livro, Marcelo. Muito obrigado. E aí eu vou pedir pro irmão fazer, então, umas considerações finais, não só sobre o material que a pessoa vai encontrar aqui, mas sobre aquilo que a gente conversou, dessa necessidade de um conhecimento, de um aprofundamento, e depois o irmão vai oferecer uma aplicação também, por favor. Obrigado, Zeca. Obrigado aí à produção executiva do Vejam Só. Deus abençoe a todos. Estão aí disponíveis, né, como o Zeca falou, sigam lá, não é? Marcelo Hebraísta no Instagram, não é? Por gentileza. Você vai ter acesso a esses materiais maravilhosos e também o meu curso inédito, viu, Zeca, de hebraico bíblico online, né? Para você estudar na sua casa a língua que Jesus falava, os profetas falavam. Bom, o segredo é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando o conhecimento nos leva a nos afastarmos de Deus, não é um conhecimento sério. Eu tenho falado muito sobre isso, né? O conhecimento é aquele que te leva aos pés do doce e meigo Nazareno. E procurar aproveitar as oportunidades que a vida, que o Brasil tem oferecido, não é, Zeca? Nós temos aí vários cursos, não é? Esse programa que tem sido um diferencial. E de nada valerá toda essa aula com tantos outros estudiosos que passaram e passarão por aqui, se você não aplicar isso na sua vida. É como diz o texto de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não é? Conheça os nomes de Deus, o caráter de Deus, né? A revelação de Deus. E não tem como conhecer a Deus senão no manual que ele deixou, a palavra de Deus. Então, ame a sua Bíblia, seja um frequentador da escola dominical, estude, analise, pesquise e que tudo isso seja feito para a honra e para a glória do nome do Senhor, não para engrandecimento próprio, não é? Como disse Agostinho, o orgulho transformou anjos em demônios, mas a humildade em Cristo transforma homens em santos. Agora, use a capacidade que Deus te deu, use os dons que Deus te deu, faça isso valer a pena e que isso redunde em salvação de almas, transformação de vidas e que o evangelho seja pregado, não é? Uns pregam para multidões, outros pregam no mano a mano, mas que isso redunde em muitas e grandes bênçãos. É o desejo do meu coração, viu, Zeca? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ser entrevistado aqui. Estou sempre à disposição desse maravilhoso programa. Marcelo, a audiência do Vejam Só que agradece, eu aqui já deixo meu abraço ao irmão, tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou gostaria de fazê-lo, mas eu quero já deixar marcado que quando que vai ser a próxima entrevista sobre o volume 2? Vamos lá. Já tem data para sair ou você ainda está no trabalho de pesquisa aí? Eu tô, como eu disse para você, preciso ganhar um dinheirinho aí para dar uma folga, né, para pagar as contas, aí eu já comecei a esboçar, né, alguns nomes, entendeu? Estou pesquisando, não é? E quero muito em breve, quem sabe o ano que vem, né, trazer aqui
o segundo volume aí dos nomes desconhecidos de Deus em hebraico. Quando eu digo desconhecidos, não é que eles não são conhecidos, é que fugiu, né? Fugiu do caminho comum, não é? Tinha tantos outros nomes para nós falarmos aí, o El Hanum, o Deus de toda graça, o El Caná, 15 nomes. O Deus zeloso, tantos outros nomes lindos, maravilhosos que tem aí. Um que eu acho muito lindo, que é um nome meio poetizado, que aparece nos Salmos, é o Horev Baravut, o Cavaleiro das Nuvens. Né? É um nome de Deus que aparece nos Salmos, Horev Baravut. Né? Então, é um livro que acho que, tomara Deus, não é, que a gente não seja valorizado, viu, Zeca, depois que partamos daqui. Sim. Né? Não estou dizendo com isso, eu não sei, né? Não sei, pode ser que Deus me leve amanhã, né? E a gente tenha, não que a gente busca reconhecimento, mas eu digo assim, Zeca, se você for homenagear alguém, é agora. Se você for entregar uma medalha para alguém, é agora. Se você vai entregar uma honraria, é agora. Se você tem que dar uma flor, é agora. Não amanhã, não depois, não é? Valorizemos as pessoas enquanto elas estão perto de nós, porque depois... Né? Depois não tem mais como fazer. Exatamente. Não tem mais jeito. Aí a gente traz à mente aquela referência que o irmão fez logo no começo do pó. Sim, e Vieira, né? A gente já relembra isso daí e já vê. Quando o pó estiver deitado, já não adianta mais. Não adianta Marcelo, mais. Obrigado pelo carinho, pela parceria aqui com o Vejam Só. A gente agradece demais o carinho do irmão. Para você que nos assiste, eu acho que essa palavra final do pastor Marcelo é fundamental. Nunca é tarde para você aprender. Às vezes... situações colocam dificuldades, né? Já não tenho mais idade para isso, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não, você tem condições, basta você querer. Deus te capacitou, é o Deus de todo conhecimento, não é verdade? Aquele que você crê, com certeza há tempo e dá tempo para você também, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar no ar o resultado da nossa enquete. E aí, Marcelo, eu quero ver agora você explicar. Para 76% dos nossos entrevistados responderam que sim, eles conhecem o nome de Deus, os nomes, né, de Deus que a Bíblia apresenta. 24% dizendo que não. Eu fico com a impressão, leiga aqui da minha parte, hein, Marcelo, de que esses 76% são referentes àqueles nomes que são mais conhecidos, mais trabalhados, né? Tente fazer uma enquete aqui, humildemente eu sugiro, com alguns nomes do livro e fala, você sabe o que significa este nome? Esse nome está na Bíblia, e deixa o pessoal, manda eles colocarem o significado, ou manda eles colocar a referência bíblica, e aí nós vamos testar o conhecimento dessa audiência maravilhosa do Vejam Só. Vai se preparando aí que nós vamos começar a colocar uns desafios lá no nosso Instagram também. Aliás, pode pôr o Instagram aqui na tela de novo, por favor, para o pessoal seguir, compartilhar, @programa Vejam Só. Além das enquetes, como você viu agora, você tem acesso lá à oportunidade de fazer perguntas. Nós colocamos hoje, durante a entrevista, que algumas perguntas foram feitas pela nossa audiência. Então, você vai encontrar essa oportunidade também. Além disso, você pode sugerir temas, tá bom? Vai lá, manda sua sugestão de tema. O Vejam Só quer levar até você o conhecimento que você quer absorver. A gente quer falar dos assuntos que você quer ouvir. Então, vai lá, manda a sua sugestão, fale o tema, pode mandar sugestão de entrevistado também. Na medida do possível, a gente tenta, né, colocar também os entrevistados. Nem sempre é possível, até porque se dependesse do público, a gente estaria sempre os mesmos pastores, né, que são sempre ali, sempre as mesmas figuras. Mas manda lá que a gente pode ir, na medida do possível, organizar essas questões também, tá bom? @programa Vejam Só. Obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência, pela parceria. É sempre uma alegria dividir esses momentos com você que nos assiste, que demonstra, né, todo o seu carinho pelas redes sociais. O Vejam Só é grato demais, viu? E a gente reconhece tudo isso que o programa tem feito através das suas mensagens, sempre demonstrando muito carinho com o programa também. Forte abraço. Ainda tem mais Vejam Só ainda durante a semana, tá bom? E eu estarei te esperando. Até lá!